Oi, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do capítulo 1, Como o Diabo Ataca a Mente. E nesse segundo vídeo, vamos começar pelo subtítulo, Um Confronto, Olho no Olho. Observe a palavra seguinte desse versículo. Paulo continua dizendo, para poderdes ficar firmes contra. A palavra contra é derivada da palavra prós e denota uma posição de avanço ou um encontro face a face. Ao empregar a palavra prós nesse versículo, Paulo está retratando um soldado que está olhando seu inimigo diretamente no rosto, olho no olho. É um soldado que está em posição ereta. Seus ombros estão para trás e sua cabeça está erguida. Ele é tão ousado, corajoso e audaz que está olhando destemidamente bem nos olhos de seu adversário. Esse é um confronto olho no olho que a palavra prós, sem dúvida, simboliza. Isso demonstra claramente que, com a força poderosa de Deus e sua armadura ao nosso dispor, somos mais do que páreo para o inimigo. Na verdade, somos uma ameaça terrível e temível para o domínio de Satanás. Nunca deveríamos tremer diante da ideia do que o diabo pode nos fazer, porque a armadura espiritual nos coloca em uma posição poderosa que faz o diabo estremecer e tremer diante da ideia do que nós podemos fazer a ele. Com a armadura de Deus à mão, somos tão poderosos em Jesus Cristo que o diabo e suas forças não têm chance. Quando estamos cobertos com as vestes da armadura, tornamos-nos guerreiros espirituais poderosos que estão armados para o combate. Subtítulo: Posicionando-se contra as ciladas do diabo. Por que precisamos dessa armadura? O que devemos fazer para ficar firmes neste conflito? Paulo nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, verso 11. Mas quais são as ciladas do diabo? A palavra ciladas é uma das 3 palavras-chave que você precisa conhecer e entender ao estudar o tema da batalha espiritual. As 2 outras palavras são desígnios e engano. É impossível ter uma visão correta e equilibrada da batalha espiritual sem ter o entendimento dessas 3 palavras fundamentais. A palavra ciladas é extraída do grego métodos. Ela é um composto das palavras meta e odos. A palavra meta é uma preposição que significa simplesmente com. A palavra odos é a palavra grega para estrada. Juntas, elas formam a palavra métodos. Traduzida literalmente, a palavra grega métodos significa com uma estrada. É da palavra métodos que derivamos o termo método. Entretanto, a palavra método não é realmente forte o bastante para transmitir o pleno significado de métodos. Essa palavra grega foi cuidadosamente selecionada pelo Espírito Santo, porque ela nos diz exatamente como o diabo opera e como ele ataca a mente do cristão. A palavra ciladas, métodos, em geral, é traduzida para transmitir a ideia de algo que é perspicaz, astuto, sutil ou cheio de trapaças. Entretanto, a tradução mais básica dessa palavra é seu significado literal, com uma estrada. Ao escolher usar essa palavra, Paulo mostra como o diabo coloca seu plano em ação. A palavra ciladas revela claramente que o diabo opera com uma estrada ou em uma estrada. O que isso significa? Significa que, ao contrário do que a maioria das pessoas costumam acreditar, o diabo não tem tantos truques quanto ele gostaria que nós acreditássemos. A palavra ciladas, métodos, significa simplesmente que o inimigo viaja em uma estrada, uma rua ou uma avenida. Em outras palavras, ele tem essencialmente apenas um truque. E ele, obviamente, aprendeu a usar esse único truque muito bem. Qual é o truque que o diabo usa contra as pessoas?
Ou talvez o mais correto fosse perguntar: se o diabo opera em uma única avenida, qual é o destino para o qual essa estrada diabólica conduz? Essa pergunta nos leva à segunda palavra importante a entender quando estudamos a batalha espiritual, a palavra desígnios. Subtítulo: os desígnios do diabo. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo nos dá uma pista para onde essa estrada na qual o diabo está viajando leva. Não lhe ignoramos os desígnios de Satanás. A palavra desígnios é extraída de noemata, que é derivada de nous. A palavra nous é o grego para mente ou intelecto. Entretanto, a forma noemata, como usada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, traz consigo a ideia de uma mente enganada. Especificamente, a palavra noemata denota a trama insidiosa e malévola de Satanás para encher a mente humana de confusão. A palavra desígnios, noemata, realmente retrata as tramas insidiosas e os esquemas malignos de Satanás para atacar e vitimar a mente humana. Um expositor até afirmou que a palavra desígnios nos traz consigo a noção de jogos mentais. Tendo isso em mente, você poderia traduzir o versículo como: não ignoramos os jogos mentais que Satanás tenta nos armar. Paulo usou o termo desígnios para descrever os ataques aos quais ele havia resistido pessoalmente, para que soubéssemos que até ele tinha de lidar com os ataques mentais do adversário de tempos em tempos. Paulo sabia por experiência própria sobre os jogos mentais que o diabo tenta armar para as pessoas. Foi por esse exato motivo que Paulo disse: anulando nós sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. O diabo ama fazer a mente das pessoas de playground. Ele tem prazer em encher as emoções e os sentidos delas com ilusões que cativam suas mentes e acabam por destruí-las. Ele é mestre no que se refere a jogos mentais. Como Paulo, precisamos tomar a decisão mental de assumir o controle da nossa mente, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Precisamos parar de ouvir a nós mesmos e começar a falar com a nossa própria mente. O diabo sempre tenta manipular as nossas emoções e os nossos sentidos físicos a fim de armar seu jogo mental contra nós. Portanto, precisamos falar às nossas emoções e aos nossos sentidos, dizendo-lhes exatamente em que eles devem crer. Ao considerar as palavras ciladas e desígnios, agora vimos duas coisas crucialmente importantes que precisamos saber sobre a estratégia do diabo para atacar e vitimar a mente humana. Primeiramente, a palavra ciladas, métodos, nos diz explicitamente que o diabo viaja por uma estrada ou em uma estrada. Essa estrada onde o diabo está viajando, obviamente leva a algum lugar. Para onde vai essa estrada? A palavra ciladas demonstra claramente que a estrada do diabo vai para a mente. Quem quer que controle a mente de uma pessoa também controla a saúde e as emoções dessa pessoa. O inimigo sabe disso, portanto, ele procura penetrar o intelecto, o centro de controle mental das pessoas, para que possa inundá-lo com engano e falsidade. Depois que faz isso, o diabo pode então começar a manipular o corpo e as emoções dessa pessoa a partir de uma posição de controle. Quando Satanás tem êxito em penetrar e em pavimentar uma estrada até a mente e as emoções de alguém, o processo de cativeiro mental e espiritual nessa vida está em estado avançado. O que vem a seguir
cabe ao indivíduo que está sob ataque. Ele pode abortar esse processo diabólico, renovando a sua mente com a palavra e permitindo que o poder de Deus faça uma obra dentro dele. Mas, se não optar por renovar a mente e se render à obra do Espírito Santo, será apenas uma questão de tempo até que uma sólida fortaleza de engano comece a dominar e manipular sua autoimagem, seus status emocional e seu pensamento de um modo geral. Isso nos leva à terceira palavra que precisamos entender quando falamos de batalha espiritual, a palavra engano. Subtítulo: o engano do diabo. O engano ocorre quando uma pessoa acredita nas mentiras que o inimigo diz. No instante em que alguém começa a aceitar as mentiras de Satanás como verdade, é o exato momento em que esses pensamentos e jogos mentais malignos começam a produzir a realidade do diabo em sua vida. Por exemplo, o diabo pode atacar sua mente lhes dizendo repetidamente que você é um fracasso. Entretanto, enquanto resistir a essas alegações demoníacas, elas não exercerão absolutamente nenhum poder sobre sua vida. Mas se você começar a dar crédito a essas mentiras e encará-las mentalmente como a verdade, elas então começarão a controlá-lo e a dominar suas emoções e seu pensamento. No fim, sua fé nessas mentiras lhe dará poder e fará com que elas criem uma realidade genuína em sua vida, e você se tornará um fracasso. Essa é uma manifestação completa do engano. Muitos casamentos terminam por causa de falsas alegações que o inimigo tenta plantar na mente de cada um dos cônjuges. Enquanto o casal repele essas alegações, as mentiras do diabo não exercem qualquer poder sobre esse casamento. Entretanto, quando um dos cônjuges começa a prestar atenção às mentiras e a permanecer nelas, ele deu o primeiro passo fatal rumo ao engano. Veja, por exemplo, o caso de um casamento que está em excelente forma até que um dos cônjuges começa a cismar com dúvidas e suspeitas não justificadas sobre o outro. Isso é claramente obra do inimigo para deteriorar a confiança do casal em seu casamento. Em princípio, esse cônjuge sabe com certeza que essas suspeitas são mentiras absolutas do diabo. Na verdade, ele ou ela pensa: nosso casamento nunca esteve melhor. Mas o inimigo continua a triturar a mente desses cônjuges. 1. Seu marido ou esposa não está feliz com você. 2. Seu casamento está com problema. 3. Esse relacionamento não pode durar. 4. Isso é bom demais para ser verdade. Infelizmente, enquanto esse querido cristão prestar atenção a essas insinuações mentirosas, a porta permanecerá aberta para o diabo continuar triturando a mente dessa pessoa e oprimindo suas emoções. Depois de algum tempo, a mente da pessoa, esmagada e cansada de se preocupar, começa a acreditar nessas falsas alegações. A fé do cônjuge nessas emoções e suspeitas mentirosas pode então capacitar as mentiras a se tornarem realidade em seu casamento. Ao abraçar mentalmente essas falsas insinuações, o cônjuge abre a porta para o inimigo penetrar em sua mente. Assim, o processo da confusão é implementado. Os jogos mentais entram em funcionamento e a percepção desse cristão sobre as coisas fica distorcida. Se esse processo de sedução e engano não for paralisado nesse ponto, provavelmente será apenas uma questão de tempo até que o crente, com a mente esgotada, comece a abraçar essas mentiras mentais como se fosse realmente verdade. Qual é o resultado final do engano do diabo? Quando um crente acredita falsamente que seu casamento está falindo, que ele morrerá de uma doença terminal ou que ele não tem esperança para o futuro, esse crente abre a porta para o inimigo levar essas sugestões mentirosas da esfera do pensamento para a esfera natural,
onde elas se tornam uma realidade genuína. As falsas percepções desse cristão dão poder às mentiras e o diabo usa essas falsas convicções para criar sua própria realidade na dimensão natural. Talvez o inimigo tenha bombardeado sua mente constantemente com doenças. Talvez as alegações mentirosas dele tenham lhe dito repetidamente que você vai contrair uma doença terrível e ter uma morte prematura. Quando essas mentiras atacaram sua mente, você resistiu a elas e se recusou a crer no que estava ouvindo. Agora, porém, você começou a se perguntar se esses pensamentos podem ter alguma validade. Se não interromper esse processo, será apenas uma questão de tempo até que você comece realmente a se sentir fisicamente doente em seu corpo. Não dê crédito a essas insinuações mentirosas. Quando abraça os jogos mentais do diabo e o encara como verdade, você dá poder a eles. Se você não assumir o comando da sua mente e começar a declarar a verdade de Deus a si mesmo para combater as mentiras do diabo, o processo completo do engano continuará operando em sua vida. Finalmente, esse processo estará completo e seus temores se tornarão realidade. Quando isso ocorrer, você será enganado nessa área da sua vida. Você pode perceber agora porque é extremamente importante entendermos aquelas 3 palavras: ciladas, desígnios e engano, principalmente quando estudamos o assunto da batalha espiritual. Vamos fazer uma revisão. Primeiramente, a palavra ciladas, métodos, nos diz que o diabo opera com uma estrada ou principalmente com uma via de ataque. Em segundo lugar, a palavra desígnios, noemata, revela para onde vai essa estrada. Ela se dirige para a mente. Quando essa estrada está pavimentada dentro da mente de uma pessoa, o inimigo começa a viajar regularmente para dentro e para fora da mente e das emoções dessa pessoa, a fim de confundir e misturar os pensamentos dela com pensamentos errados, convicções erradas e percepções falsas. Em terceiro lugar, o engano ocorre quando uma pessoa abraça a mentira que o diabo lhe diz. A percepção falsa que essa pessoa abraçou dá poder a essa mentira para se tornar uma realidade concreta em sua vida. Esse é o engano completo. Subtítulo: um exemplo de intimidação demoníaca. Talvez o melhor exemplo bíblico de ciladas, desígnios e enganos do diabo possa ser encontrado na história de Davi e Golias. Ao estudar a verdadeira história da vida de Davi e Golias, você verá todas essas 3 forças negativas em ação. Em 1 Samuel capítulo 17, observamos como o diabo usou as alegações mentirosas de Golias para intimidar e confundir o exército de Israel. As declarações estranhas, arrogantes, prepotentes e orgulhosas de Golias acerca da morte dos israelitas foram tão eficazes que nenhum soldado do acampamento hebreu estava disposto a enfrentar esse agressor. O exército israelita ficou paralisado por 40 dias até que um rapaz corajoso chamado Davi apareceu com o poder de Deus para desafiar essas mentiras. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 3 ao 4, na versão NVI. Não é de admirar que os israelitas tinham ficado intimidados com Golias. Apenas a aparência desse gigante seria mental e emocionalmente avassaladora. Golias media 2 metros e 90 centímetros de altura.
Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 5 ao 7, na versão NVI. Golias estava armado ao máximo. Observe que a couraça de escamas que ele usava pesava 60 quilos. Além do capacete de Golias e da sua couraça de 60 quilos, ele também tinha caneleiras de bronze e uma lança de bronze pendurado entre os ombros. A vara daquela lança era como o eixo de um tecelão, o que significa que a longa haste da lança pesava pelo menos 8 quilos. Além disso, a Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada diz especificamente que a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Um erudito especulou que o peso de todas essas peças de armamento juntas, o capacete, a couraça, as caneleiras, a haste de bronze, a ponta da lança e o escudo, podiam pesar mais de 320 quilos. Em todos os aspectos imaginários, Golias era uma visão aterradora. Como você se sentiria se fosse desafiado por um inimigo que medisse quase 3 metros e usasse mais de 300 quilos de armamento? E se Golias usava armamentos que pesavam tanto, imagine quanto o próprio gigante pesava. No entanto, não foi o tamanho de Golias ou seu armamento que fez os israelitas se encolherem de medo. O que fez os israelitas temerem? As constantes ameaças e o bombardeio mental com os quais Golias os atacava todos os dias. Esse assédio mental aleijou os soldados hebreus de modo que eles perderam a visão da tremenda capacidade de Deus. Com relação a essas ameaças contínuas de Golias, a Bíblia diz: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 8 ao 10, na versão NVI. As ameaças do enorme e ameaçador Golias foram tão emocionalmente avassaladoras que o versículo seguinte declara: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Verso 11. Golias imobilizou mental e emocionalmente os exércitos de Israel sem sequer usar uma espada ou lança. Apenas com palavras ele incapacitou, neutralizou, impressionou, amorteceu e desarmou os israelitas. A distorção flagrante e absurda da sua própria grandeza era tão exorbitante que suas palavras enfeitiçaram o exército israelita até que eles ficassem aprisionados pelo feitiço desse controle verbal. De fato, Golias disse a eles: quem vocês pensam que são para lutar comigo? Vamos lá, tentem me ferir e vocês descobrirão o que eu farei com vocês. O que está acontecendo? Vocês estão com medo de me enfrentar e de me encarar? Onde você acha que Golias aprendeu esse tipo de comportamento vil? Com o diabo. O diabo é um caluniador e um acusador. Ainda hoje o diabo procura incapacitar, neutralizar, impressionar, amortecer e desarmar os crentes da mesma maneira que paralisou o exército israelita usando Golias.
As alegações gritantes e absurdas são tão exorbitantes que elas costumam enfeitiçar os crentes que as ouvem até que eles ficam aprisionados por esse feitiço e mantidos sob seu controle. Essa conduta ultrajante ainda é a ferramenta mental que o diabo usa para atacar a mente dos crentes. Ele as bombardeia com pensamentos ameaçadores como: vocês se acham tão durões, mas eu vou lhe mostrar quem é o durão aqui. Vocês usam essa situação ruim para acabar com vocês. Aliás, vou usar essa situação ruim para acabar com vocês. Vou abater vocês com tanta força e tão depressa que vocês nem vão saber o que os atingiu. Ameaças mentirosas e falsas acusações são as tentativas do inimigo de abrir um buraco em sua mente e em suas emoções para que você não possa pensar racionalmente. Ele vem para abrir uma estrada de medo na sua mente. Então ele inicia seus jogos mentais, tentando encher sua mente de medo e confusão, a ponto de você finalmente perder a coragem que precisa para se levantar pela fé e obedecer ao chamado de Deus sobre a sua vida. Ao lançar uma acusação caluniadora após outra em sua mente, o diabo fará tudo o que puder para acusar e depreciar você. Ele difamará, maldirá, insultará e caluniará sua fé, a fim de lançar você de volta na vala da autopreservação, onde você nunca fará nada de significativo para o reino de Deus. Se você meditar nas ameaças do diabo por tempo suficiente, vai se espantar e temer muito, assim como os filhos de Israel, que ouviram as palavras de Golias e ficaram paralisados pelo medo por 40 dias. Você se descobrirá vivendo do lado inferior da vitória, recusando-se a encarar qualquer novo desafio por medo de fracassar, por medo do que os outros possam dizer, por medo de uma potencial catástrofe. O diabo quer levar você cativo e quer destruí-lo com as mesmas ferramentas que Golias usou contra os israelitas. Satanás quer arruinar sua eficácia com sugestões enganosas e alegações mentirosas. Subtítulo: Fatos incontestáveis sobre a batalha espiritual. Em meio a todas as mentiras de Golias, o gigante faz uma declaração verdadeira no versículo 9. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu os vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. NVI. Essas regras de batalhas que Golias estabeleceu eram os fatos incontestáveis da batalha durante os dias de Davi. Aquele que vencesse a batalha era o campeão, que fosse ele o desafiante ou aquele que havia aceitado o desafio. Aquele que caísse derrotado serviria o outro para sempre como escravo. Esses fatos incontestáveis da batalha ainda são as regras da batalha espiritual hoje. Se você vencer todas as emoções mentirosas, as acusações caluniadoras e as sugestões enganosas que o diabo tenta usar na tentativa de neutralizá-lo, será capaz de manter o inimigo em uma posição de subordinação pelo restante da sua vida. Quando você paralisar as ameaças e as mentiras intimidadoras de Satanás, ele não será mais capaz de manter sua mente cativa. No entanto, se você não aprender a levar seus pensamentos cativos, sua mente e suas emoções serão usadas como ferramentas de Satanás para dominar seu processo mental pelo resto da vida. Se você não assumir o comando da sua mente, aprendendo como declarar a verdade de Deus a si mesmo em lugar de ouvir as mentiras do inimigo, o diabo continuará a usar emoções mentirosas e ilusões para manipular, dominar e controlar você pelo restante de sua vida. Observe que Golias disse: hoje afronto as tropas de Israel. Verso 10. Atualmente, o diabo está fazendo o mesmo tipo de afirmação blasfema e aterrorizando contra o povo de Deus.
Desafio você a tentar a andar em saúde divina. Desafio você a acreditar que sua situação financeira vai mudar. Desafio você a ter êxito no ministério. Embora os maus filisteus nunca tenham levantado uma espada, arremessado uma lança ou se movido de seu acampamento, eles venceram o povo de Deus com ataques mentais e verbais de intimidação. Os israelitas erraram ao considerar e meditar nas ameaças de Golias, permitindo que essas ameaças o inundassem de medo. Como resultado, eles foram neutralizados sem que uma guerra em campo ocorresse. Com que frequência Golias vinha fazer essas ameaças? A palavra diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Verso 16. Dia e noite, pela manhã e pela tarde, Golias neutralizava mentalmente o povo de Deus. Isso é claro. É como o inimigo ainda ataca a mente e as emoções das pessoas. Ele não ataca uma vez e volta uma semana depois para atacar de novo. Em vez disso, ele ataca depressa e repetidamente, vez após vez. De manhã e de tarde, o diabo ataca, decidido em seu objetivo de prejudicar irreparavelmente a fé e a confiança do povo. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.